quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência à nossa série falando sobre o pensamento do sociólogo Gessé Souza. Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre a crítica que o Gessé Souza fez aos sociólogos brasileiros, como Gilberto Freire e de forma mais incisiva com Raimundo Faoro, Roberto da Mata e o Sérgio Buarque de Holanda. A gente também viu a construção do pensamento dele em torno das ideias do Charles Taylor e do Pierre Bourdieu. E hoje a gente vai dar continuidade à linha de pensamento que o Gessé Souza nos apresenta em seus livros. O Gessé Souza, como a gente viu na crítica que ele faz ao Raimundo Faoro, ele coloca que a instituição que principalmente moldou a sociedade brasileira foi a escravidão. O Brasil passou mais de 350 anos de sua história com um regime de escravidão, um regime que foi altamente excludente, foi um regime segregador e que deixou marcas fortes na nossa sociedade e que precisa ser levado em consideração, precisa ser colocado como a principal característica que definiu o Brasil como ele é hoje. Então vamos ver como que o Gessé Souza trabalha essa questão da escravidão. Ele vai buscar a reconstrução histórica da escravidão, o entendimento do peso da escravidão no Brasil através de dois pensadores. Um deles é o Gilberto Freire, que ele fez uma crítica, mas ele utiliza muito do trabalho do Gilberto Freire, depurando a proposta do Gilberto Freire de criar um mito de fundação para o Brasil. E o outro foi o Florestan Fernandes, que ele coloca como o sociólogo que melhor pensou o Brasil e se aproveita muito das ideias dele. Então, em Gilberto Freire, o Gessé Souza vem trabalhar alguns aspectos da relação entre o senhor feudal e os escravos. Dois pontos parecem ser um pouco mais importantes nessa busca que ele faz no pensamento do Gilberto Freire. Uma delas seria a influência do modelo de escravidão islâmico. Portugal passou séculos sob o domínio dos mouros e teria absorvido deles a um modelo de escravidão que seria um modelo de escravidão em que o escravo ele não é visto só como uma máquina, como um objeto, e sim como alguém próximo à família. Seria uma espécie de herança desse modelo de harém, dos sultões, alguma coisa nesse estilo. Ou seja, o escravo é visto como alguém da família, alguém próximo. Então a escravidão brasileira ela seria um pouco mais branda do que a que teve nas colônias espanholas e inglesas por causa dessa herança islâmica de um escravo que é mais visto como algo familiar. E isso seria uma influência nas relações sociais do Brasil, porque mesmo havendo um forte racismo, uma forte estigmatização, ao mesmo tempo existe uma relação de proximidade. A ideia, por exemplo, da empregada doméstica, de uma pessoa que é muito próxima à família, seria uma herança dessa forma, que a escravidão teve no Brasil. Uma outra característica que ele também vai nos trazer do Gilberto Freire é a ideia do sadismo. A relação entre senhor feudal e o escravo é uma relação sádica. Ele nos traz muito de Memórias Póstumas de Brás Cubas, aquela imagem, que é até um pouco clássica, assim, quando se pensa em escravidão, que é a do garoto negro, do garoto branco, que faz do garoto negro seu cavalo para brincar montado nele. Ou seja, a relação entre brancos e negros, apesar dessa relação familiar, ao mesmo tempo é uma relação extremamente violenta. É uma relação que deixou muitas marcas de violência, que a gente pode ver nos tempos de hoje. A violência praticada contra o negro é muito menos criticada do que aquela que é praticada contra um branco.
seja através dos aparelhos de repressão do Estado, ou através de figuras privadas, como seguranças de banco, ou seguranças de shopping, a violência contra o negro tende a ser mais amenizada do que quando ela é cometida contra um branco. Um exemplo assim, bastante clássico que a gente vê é quando um branco ou um negro são presos por tráficos. Quando a pessoa é negra, o destaque na imprensa é de que um traficante foi preso. Quando a pessoa é branca, o destaque é na profissão. Médico foi preso com drogas, empresário foi preso com drogas, estudantes foram presos com drogas. Essa figura não é colocada como um traficante, ou seja, seria isso que nós temos é uma herança dessa relação de sadismo, de você pensar o negro como um elemento que pode ser vítima de violência e nada acontece, é natural. Então seria uma marca que ficou no Brasil. Ainda em Gilberto Freire, o Gessé Souza vai buscar a ideia de como o capitalismo se constituiu no Brasil. E ele vai buscar no Gilberto Freire a ideia de que o capitalismo no Brasil surgiu em 1808 com a abertura dos portos às nações amigas, através do Dom João VI e também com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Nesse período, então, a gente teria os dois elementos que são fundamentais para a constituição do Brasil moderno: a formação de um Estado burocrático e a relação de livre mercado. A formação de um Estado burocrático porque a coroa portuguesa migrou para o Brasil. Então, a ideia do senhor feudal sendo o mandatário nos seus pontos de poder, aos poucos começaria a perder poder para um poder estatal burocratizado, formalizado. Aí, junto a isso, a gente tem a formação também da noção de livre mercado. O pacto colonial entre Brasil e Portugal acabou e o Brasil poderia comercializar com qualquer outra nação, ou seja, os princípios do livre mercado começaram a ser estabelecidos, ou seja, a gente tem um marco da formação de um Estado burocrático e também de livre mercado. E a gente vai ter, ao longo do século XIX, a transição dessa estrutura feudal, de senhor feudal e de escravo, de uma zona rural, aos poucos para uma zona urbana, o que começa a formar a urbanização brasileira. A gente vai ter toda essa instrumentalização, toda essa formação social que se deu no mundo feudal, sendo migrada para as cidades, que iriam aos poucos se tornar grandes cidades. Indo mais à frente, a gente vai ter uma grande mudança na estrutura social do Brasil, foi a abolição da escravatura. A abolição da escravatura, como a gente é cansado de saber, ela simplesmente libertou os negros e os deixou à própria sorte. O Brasil não teve nenhum tipo de política de integração, nada que viesse a amenizar a vida de pessoas que passaram toda a sua existência e são herdeiras de toda uma estrutura que foi altamente violenta, excludente, que não lhes ofereceu nenhuma condição de educação, de integração social, nem nada disso. Então, qual o panorama que a gente vai ter no Brasil na entrada no século XX? A formação de um Estado burocrático, com relações de livre mercado, das duas principais relações que vão determinar a sociedade, junto a uma grande massa de ex-escravos, a imensa maioria da população sendo formada por pessoas que foram excluídas de qualquer forma de integração social. E a gente então vai ter a formação do Brasil ao longo do século XX, e aí a gente pode pensar a formação das grandes cidades, das grandes metrópoles, de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e todas mais, através de uma ralé, o termo que o Gessé Souza usa é esse. A gente tem uma enorme ralé que foi solta após a abolição da escravatura, sem nenhuma forma de integração social, e isso foi moldando a sociedade do Brasil no século XX. E aqui a gente resgata os dois pensadores que o Gessé Souza abordou, que foram colocados no vídeo anterior, o Charles Taylor e o Pierre Bourdieu. O Charles Taylor, como a gente viu, ele fala sobre noções de dignidade,
autenticidade e expressividade, que foram pontos da formação do eu que foram desenvolvidos ao longo do tempo no pensamento ocidental. Então, como a gente pode pensar essa imensa maioria dos brasileiros, essa imensa ralé, por aspectos de dignidade, autenticidade, expressividade? É pensar pelo viés de exclusão. A gente pensar uma pessoa que mora em alguma forma de periferia, sejam favelas, sejam zonas rurais degradadas, seja no sertão, seja em palafitas, em qualquer forma de periferia, pessoas que não têm um salário mínimo que dê para suas necessidades mais básicas, que não tenham acesso à saúde, que não tenham acesso à educação, que não tenham acesso a saneamento básico. Como a gente pode pensar a questão da dignidade para pessoas que são tão excluídas de coisas tão básicas para o bem viver do ser humano? Como a gente pode pensar em autenticidade, em expressividade, quando a gente tem uma fortíssima violência simbólica sendo exercida contra esses grupos? Se a gente pensar, por exemplo, no começo do século XX, toda a cultura em torno do samba era vista como algo marginalizado, as pessoas podiam ser presas, ou seja, uma expressão musical de origem negra era vista como algo criminoso. A gente pode ver até hoje, em dia, né, das religiões de matriz africana, um forte preconceito, uma forte repressão. Ou seja, como a gente pode pensar a autenticidade, a expressividade dessas pessoas quando toda a estrutura social ela move pelo viés de uma exclusão? E a gente pode pensar também pelo viés do Pierre Bourdieu, que ele falava sobre a existência de um hábitos que vai moldar a forma do ser humano existir no contexto capitalista. Como a gente pode pensar nessa enorme ralé um hábitos, sendo que ela própria é excluída de toda forma de educação, de toda forma de inserção social? Como a gente pode pensar em termos de empreendedorismo, de formar uma classe de trabalhadores para o mundo moderno, em que exijam grandes competências, sendo que a maior parte dessa população não tem acesso nem aos níveis mais básicos. A gente vê os dados do Brasil, o índice de analfabetismo funcional é imenso, junto ao analfabetismo em si. Qual a capacidade que essa ralé tem para conseguir subir pelos seus próprios esforços, sendo que todas as condições sociais elas são contrárias a isso, elas se posicionam como uma muralha perante elas. Então, o grande ponto para a gente pensar o Brasil por esse viés da teoria crítica que o José Souza nos apresenta, é pensar que a escravidão é a principal instituição que formou a sociedade brasileira. Por causa da escravidão, foi formada uma classe de subcidadãos, de pessoas que estão abaixo dos níveis de cidadania, que não conseguem almejar pontos básicos como dignidade, como expressividade, não conseguem se integrar no hábitos para conseguir conquistas dentro da dinâmica do capitalismo. E isso tudo tem como origem esses 350 anos de escravidão. Ou seja, o pensamento, essa teoria crítica do Gessé Souza coloca no cerne do Brasil não mais pensar a corrupção, ou pensar o patrimonialismo, ou pensar o jeitinho brasileiro, como Roberto da Mata, Sérgio Buarque de Holanda, ou Raimundo Faoro teorizaram. Não, pensar o Brasil precisa ser visto pelo viés da escravidão. Pensar que a gente tem uma enorme herança que faz com que a maior parte da população seja completamente excluída de tudo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.